Quero te convidar a ler a sua Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 19. Nós falaremos sobre a conversão de Saulo. Bem, a palavra do Senhor diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens quanto mulheres, os conduziria presos a Jerusalém. Mas seguindo a viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinha do céu e o cercou, e caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que precisa fazer. Os homens que viajavam com ele ouviram a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. E então, guiado pelas mãos, foi conduzido a Damasco, e ficou 3 dias sem enxergar, sem comer nem beber. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. Ele respondeu, e havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe disse, numa visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu uma visão, um homem chamado Ananias entrar e impor-lhes as mãos para que recuperasse a visão. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui está autorizando pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocarem o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. E Ananias foi ao encontro na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes e enxergues e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como escamas, e lhe recuperou a visão. E então, levantando-se, foi batizado. E tendo-se alimentado e fortaleceu-se, Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estamos, Senhor, na Tua poderosa presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, ó Senhor, continua a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra em nós, a fazer o Teu querer em nós. Continua, Senhor, a nos falar nesta noite, assim como o Senhor já tem nos falado desde o início desse culto. Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor continue a bradar em nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir o Teu querer em nossas vidas. Que eu diminua para que Tu cresças, que eu suba para que Tu apareça. O que nos importa é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar.
lugar. Por isso, Pai, te pedimos, usa, Senhor, as nossas vidas por misericórdia do teu santo nome. Que o Senhor seja exaltado em nossas vidas, na vida dos meus irmãos, e que o Senhor possa e mova corações neste lugar. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém. Queridos irmãos, domingo passado vimos a respeito da conversão do eunuco, onde Filipe, um anjo aparece para Filipe e diz: prepara-te para onde eu lhe enviarei, vai ao sul pelo caminho deserto que sai de Jerusalém para Gazá. E Filipe, se pondo de pé, vai. E o Espírito Santo o incomoda quando ele vê uma carruagem e diz: acompanha esta carruagem. O eunuco ali estava lendo o livro de Isaías. E Filipe pergunta a ele: entendes o que lês? Filipe pergunta para o eunuco se ele estava entendendo o que ele estava lendo. Então o eunuco disse: como poderei entender se não há quem me ensine? Então ele chama Filipe para subir na carruagem. Filipe sobe e começa a anunciar e falar explicando aquele versículo e falando diversos outros versículos e pregando a palavra do Senhor para aquele homem. E uma certa feita da viagem, aquele homem olha pela janela e diz: aqui há água, o que impede de eu ser batizado? Então Filipe pergunta: se crês? E ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Filipe o batiza ali. Ele crê e recebe o Senhor em sua vida. Agora, Lucas está nos dizendo a respeito da conversão de Saulo. Saulo, que nós vimos no capítulo 8, no capítulo 7, a qual ele também estava presente lá na morte de Estevão, a qual aqueles que foram apedrejar Estevão jogaram as suas capas aos pés de Saulo. No capítulo 8 vai nos dizer que ele começou a perseguir a igreja do Senhor, e a igreja começa a se dividir e começa a ir para outras regiões, de tal maneira que Filipe, um desses que saíram de Jerusalém, começa a anunciar a palavra do Senhor. Foi na Samaria e anunciou a palavra do Senhor. Ele também foi chamado para o anjo para estar no caminho de Gazá para pregar o evangelho do Senhor. Então Lucas começa nos dizendo que Saulo, porém, ainda respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Paulo, como bem queira interpretar, porque muitas pessoas vão acreditar e dizer: não, porque o nome dele foi mudado. Nós vamos ver em Atos capítulo 13, o seu nome não foi mudado. O nome dele, a tradução do nome dele era tanto Saulo quanto Paulo, tanto fazia uma ou outra. Se você tiver com dúvidas em casa, você lê o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos e você vai entender e ver. Então Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo, ele não estava saciado com a divisão da igreja em Jerusalém. Saulo não estava satisfeito com a divisão da igreja em Jerusalém. Ele queria aprisionar, ele queria matar, ele queria reter todos aqueles que se diziam ser aquele do caminho, como aqui vai aparecer no livro Lucas nos dizendo sobre aqueles que são do caminho, pois o Evangelho de Cristo Jesus não era somente uma entrega de vida, mas um caminho a se seguir. Ou quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ele disse para aqueles que ali estavam. E por isso esse texto vai nos dizer a perseguição àqueles do caminho. Então ele vai e pede, dirige-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Paulo pede aos sacerdotes cartas para levar às igrejas de Damasco. Se ali naquelas igrejas ele achasse pessoas que se diziam cristãos em Cristo Jesus, seguidores de Cristo Jesus, ele ali as aprisionaria e levaria para ser julgadas em Jerusalém. Paulo, aquele que era perseguidor da palavra, nós vamos ver em diversas cartas que ele escreveu às igrejas depois da conversão dele. Nós vamos ver que Paulo, ele era judeu de judeu, ele era doutor da lei, ele guardava a lei, ele guardava os mandamentos, ele era um homem que estava sempre lendo e buscando o ensinamento judaico que foi lhe ensinado. Ele sempre teve os
zelo pela palavra de Deus. Mas nós vamos ver que ele está zelando da maneira errada. Por causa da religiosidade, ele começa uma perseguição à igreja do Senhor. Por causa da religiosidade, os fariseus, os judeus, crucificaram o Filho de Deus. Por causa da religiosidade, eles mataram o Filho de Deus. E Paulo pede cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tendo homens, tanto homens quanto mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele a viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas, seguindo a viagem, ele, aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vindo do céu o cercou. Saulo estava indo a caminho a Damasco para fazer aquilo que ele propôs em seu coração: levar presos homens e mulheres, que encontrassem homens e mulheres do caminho, homens e mulheres que se converteram a Cristo Jesus. Saulo estava seguindo a sua viagem e, aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. Talvez em nossas vidas existem algumas pessoas que achamos que elas nunca, os improváveis, esse nunca vai aceitar a Cristo Jesus, esse nunca vai seguir ao Senhor, esse não vai dar para seguir a Cristo Jesus. É desses que o Senhor chama para fazer a sua vontade. É esses que o Senhor aparece e transforma a sua vida de tal maneira que ele se entrega por completo. Por isso, ele estava com o seu coração sedento por sangue, o seu coração sedento por trazer a justiça pelos que ele achavam que estavam sendo negligentes à lei do Senhor. E a luz do céu, uma luz resplandecente do céu, vindo do céu, o cercou. Paulo vai nos falar a respeito deste momento em sua vida, em suas cartas, mas também vai nos dizer em Atos capítulo 22, Atos capítulo 26, a respeito desse encontro que ele teve com Cristo Jesus. E ele nos diz, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus aparece para Saulo no caminho de Tarso e diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Espera aí, pastor. Mas no início, Lucas começa a dizer que ele pede cartas às sinagogas para aprisionar homens e mulheres do caminho. Ele não estava, bem dizendo, perseguindo a Cristo Jesus, mas quando alguém se levanta contra a igreja do Senhor, quando alguém se levanta contra os cristãos em Cristo Jesus, a igreja do Senhor, essa pessoa não está se levantando contra pessoas, mas sim contra o Deus da igreja, contra o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Por isso Cristo Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, ao ver aquela resplandecente luz, cai por terra. Espera aí, pastor, mas eu fui ensinado que Saulo caiu do cavalo. Tanto que tem aquela palavra que diz: fulano caiu do cavalo. Mas o texto não estava dizendo isso. Ele não vai dizer aqui, ele não vai dizer no 22, e ele também não vai dizer no 26. Nós temos, alguns estudiosos têm a ideia de que ele estava a cavalo, porque
Essa viagem era uma viagem longa de 6 dias. Era uma viagem longa de 6 dias. Mas o texto não nos afirma que ele estava montado num cavalo. Nos afirma que ele cai por terra. E houve uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Jesus aparece para Saulo. Jesus, aquele que ele já havia falado, ou talvez tinha até visto, que não cria em sua ressurreição, não cria que Jesus tinha ressuscitado. Esse Jesus aparece para ele e diz: Por que você está me perseguindo? Muitas vezes em nossas vidas, com as nossas atitudes, queremos debater com Deus, queremos enfrentar a Deus em nossas atribulações. Saulo se dizia seguidor de Deus, se dizia guardador da lei, se dizia ser servo do Deus Altíssimo, mas estava perseguindo o próprio Deus. Estava com a sua religiosidade perseguindo ao Deus Filho Cristo Jesus. E ele diz: Eu sou Jesus a quem persegues, mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito que precisas fazer. Jesus aparece para Saulo e diz: Você não disse, não com essas palavras, mas querendo dizer: Você não acreditava na minha ressurreição, mas eu estou aqui dizendo que eu sou Deus, estou aparecendo para você. Entra na cidade e lá eu te direi o que eu falarei contigo, e anunciarei de fato o que precisa fazer. E os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Os homens que estavam com Saulo caíram emudecidos, ouviram a voz, caíram emudecidos, sem ações, mas não viram ninguém. Só ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pelas mãos, foi conduzido a Damasco. Saulo levanta do chão, abre os seus olhos e não enxerga nada. Saulo, ao ter um encontro com Cristo Jesus, ele fica cego e não enxerga nada, como se Cristo trouxesse o que estava dentro do seu interior para o físico em sua vida. A cegueira espiritual que ele estava vendo e vivendo, Deus trouxe para o físico, e ele, ao abrir os olhos, não enxerga nada, e sendo guiado pelas mãos, foi conduzido a Damasco. E ficou 3 dias sem enxergar, sem comer, nem beber. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E o Senhor lhe disse numa visão: Ananias. E ele respondeu: Aqui estou, Senhor. Ananias estava em Damasco e tem uma visão do Senhor. E o Senhor o chama e ele pronto diz: Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe ordenou: Levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando agora. O Senhor aparece para Ananias e diz: Olha, vai à rua direita, na casa de Judas, pois tem um homem de Tarso, chamado Saulo, e ele está orando agora. Ele está orando neste momento. E ele viu numa visão um homem chamado Ananias. Quem viu? Saulo viu em uma visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que
recuperasse a visão. E Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. O Senhor aparece para Ananias e diz: olha, vai a certo lugar, vai estar lá o Saulo, e ele recebeu uma visão que um homem chamado Ananias apareceria para ele, e imposeria as mãos sobre ele, e ele recuperaria a visão. E Ananias diz: Senhor, eu disse eis-me aqui, mas eu tenho ouvido falar desse homem, Senhor. Como pode isso, Senhor? Muitas vezes em nossas vidas o Senhor nos chama para algo, e nós queremos dizer: mas Senhor, é difícil demais esse caminho. Não, Senhor, mas esse caminho é complicado, Senhor. Não tem algo melhor para me mandar, não? Poxa, era tão bom onde eu estava. Às vezes o Senhor nos chama para cumprir a sua obra, a sua vontade nas nossas vidas, e nós queremos: Senhor, não estou querendo lhe ensinar, não, mas talvez o Senhor não saiba a respeito desse homem que o Senhor está mandando eu ir. Esse homem tem perseguido a sua igreja, os santos em Israel, em Jerusalém, e aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocaram o teu nome. Ele está dizendo: Senhor, ele não tem só poder lá não, em Jerusalém ele também, que já está autorizado para pegar todo mundo e prender todo mundo, Senhor. E o Senhor quer que eu vou lá fazer isso? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Jesus diz a ele: vai, porque ele é para mim muito precioso. O interessante é que Saulo está no caminho de Damasco, junto com outras pessoas. Ele vê o Senhor, os outros somente ouvem a voz, e Deus transforma a vida de Saulo. Mais interessante é que o Senhor podia, e Ele tem todo o poder e autoridade, Ele podia palestrar Ele mesmo com Saulo, Ele podia Ele mesmo falar e o Saulo voltar a enxergar, mas o Senhor quis usar a vida de Ananias. Por quê? Porque existem pessoas que entrarão por essas portas e serão tocados pelo Espírito Santo e precisarão de mim e de você para recepcionar, para abraçar e para os receber em Cristo Jesus. Jesus está dizendo para Ananias: vai até ele e mostra o que é ser igreja. Vai até ele e mostra o que é o amor de Cristo Jesus. Vai até ele e demonstra o que é verdadeiramente ser igreja do Senhor. Por isso o Senhor chama Ananias para ir até ele, porque o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade, ele podia assim o fazer, mas ele queria demonstrar o seu amor através daqueles que um dia se entregaram e foram remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Isso é ser igreja do Senhor. Isso é demonstrar o amor de Cristo Jesus. E nós vamos ver que ele demonstra esse amor quando encontra Saulo. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Ele foi escolhido pelo Senhor para pregar a palavra do Senhor aos gentios, aos reis e aos israelitas. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Jesus está dizendo, o Senhor está dizendo a Ananias: eu mostrarei a ele o quanto é necessário. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Nós vamos olhar a história de Paulo e vamos ver o quanto ele sofreu e passou por atribulações pelo nome de Cristo Jesus. Mas ele tinha como mais do que vencedor. Mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor. Nós talvez achemos: eu sou vencedor. Mas Paulo estava dizendo: eu passei por todas essas coisas, mas em Cristo sou mais que vencedor. Talvez você procure ser vencedor em sua vida, mas o Evangelho de Cristo Jesus te chama para ser mais do que vencedor.
mais do que vencedor, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, pondo-lhe a mão, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar. Ananias chega até Saulo e diz: Saulo, irmão, Saulo, meu irmão, Saulo, meu irmão. Nós precisamos demonstrar esse amor de irmão. Precisamos, como igreja do Senhor, demonstrar esse amor a qual Cristo Jesus nos chamou para viver. A qual Cristo Jesus nos disse que a sua igreja seria reconhecida por esse amor. Por isso Ananias chega: Saulo, irmão, Saulo, irmão do Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas. Ele chega para ele e diz: meu irmão, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, da onde você estava vindo, de onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Precisamos ter isso como igreja do Senhor. Esse texto é muito interessante porque ele nos demonstra que é o Senhor quem nos acha, é o Senhor quem nos encontra, é o Senhor quem move em nossas vidas, é o Senhor quem nos encontra. Saulo estava perseguindo a igreja do Senhor, estava procurando, perseguindo, e o Senhor estava também à sua procura. Quantas histórias já ouvimos de pessoas que estavam em sua casa e viram um vídeo e leram um texto e se converteram em Cristo Jesus e começaram a crer em Cristo Jesus e procuravam um lugar para estar na igreja, para ser recepcionados como igreja do Senhor. Paulo foi encontrado por Cristo Jesus. Ananias, como igreja do Senhor, vai até ele e vai o saudar dizendo: Saulo, meu irmão, Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. E logo caíram-lhe dos olhos algo como escamas, e ele recuperou a vista. Saulo volta a enxergar. Saulo volta a enxergar, a ter vista. Saulo volta a enxergar naquele momento. Quantas pessoas estão aí neste mundo cegas pelo pecado, cegas pelas atribulações e dificuldades deste mundo. Quantas pessoas estão por aí sem enxergar. O Senhor nos chama como Ananias a ir demonstrar o amor de Cristo Jesus. O Senhor nos chama a ir para pregar, para anunciar e para demonstrar o amor de Cristo Jesus àqueles que carecem deste amor. E Saulo cai dos seus olhos como escamas e recupera a visão. Então, levantando-se, foi batizado. Saulo também foi batizado. Ele levantou-se e foi batizado. Foi batizado. E tendo-se alimentado, fortaleceu-se Saulo e permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Saulo volta a se alimentar, recupera a sua força e continua na comunhão da igreja. Eu e você fomos chamados pelo Senhor para fazer a sua vontade. É o Senhor quem nos chama, é o Senhor quem realiza a sua obra na vida de quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. É Ele quem nos chama. Assim como Ele encontrou Saulo, um perseguidor, alguém poderia dizer: esse não vai ser cristão de jeito nenhum, esse não vai entregar, esse aí não tem jeito não, o jeito dele é só a morte. Cristo Jesus está à procura para te salvar e mudar a história da sua vida. Aquela pessoa que talvez você tenha dentro da sua
casa, seu filho, seu marido, sua esposa, seu parente, que você acha, olha, não tem mais solução. Continue buscando o Senhor. Continue orando ao Senhor, pois o Senhor, na hora certa, terá um encontro com Ele, com ela, para a salvação. Continue buscando pela sua casa, pela sua família, pela sua parentela, aqueles que ainda não entregaram a sua vida, que não creram em Cristo Jesus, pois o Senhor, na hora certa, os achará, e Ele tem o jeito certo de chamar cada um de nós. Jesus chama Saulo, encontra com ele, para que ele anuncie a palavra. E ele diz: para mim ele é muito precioso. A irmã, na hora do dízimos e oferta, nos disse como é precioso uma alma. A preciosidade de uma alma. Eu e você somos preciosos para Cristo Jesus. Mas precisamos cumprir e fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor para ele era que ele sofresse pelo seu nome. Talvez queremos ter diversas coisas, mas se disser, você quer sofrer pelo nome de Cristo Jesus? Ninguém quer. Não sofrer não, Senhor. Eu quero mudança de vida porque eu quero ficar rico. Eu quero mudança de vida porque eu quero conquistar, eu quero possuir, eu quero ter os meus problemas resolvidos. Não é chamou para sofrer não, Senhor. Sofrer não. Sofrer não. É igual quando vimos em João, Pedro disse: mas esse aí, Jesus, você me disse que eu vou morrer pelo seu amor, mas e João? E Jesus disse para ele: se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Você está preocupado? Cumpra a sua vontade. O que o Senhor te chamou para fazer, faça você. Não olhe para o lado e diga: mas eu estou fazendo, eu estou sofrendo, estou chorando, mas tem gente rindo, tem gente que não está nem aí, Senhor. O que Deus te chamou para fazer é você. Ele sabe o que Ele tem com você. Ele sabe o que Ele tem para cada um de nós. Por isso, deixe o Senhor agir em sua vida, fazer a sua vontade, o seu querer. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, deixe que o mais Ele faça na minha e na sua vida. Deixe o Senhor realizar a sua obra. Ele encontrou com aquele homem, com Saulo, mandou o seu discípulo Ananias ir até ele, orar por ele, abraçar ele, estar com ele. E ali ele estava no meio, continuou por alguns dias no meio da igreja. Precisamos ser Ananias no tempo de hoje. Precisamos nos levantar e fazer a vontade do Senhor que Ele tem para mim e a sua vida. Precisamos nos colocar à disposição do Senhor para que Ele faça a sua vontade, o seu querer na minha e na sua vida. Precisamos acolher aqueles que o Senhor achará, que o Senhor encontrará. Precisamos abraçar aqueles que estão perdidos e precisamos demonstrar que Cristo é o amor das nossas vidas e que por causa disso não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que você possa viver esse amor, que você possa demonstrar esse amor que um dia lhe alcançou e me alcançou, que você possa demonstrar Cristo Jesus nas suas atitudes e em sua vida. Amém. Poderoso Deus,